Todos nós passamos por momentos em que parece que as emoções tomaram o controle, e especialmente para quem tem TDAH ou outros tipos de neurodivergência, isso pode acontecer com uma frequência e intensidade que assustam. Vem comigo nessa imersão no caos da sobrecarga emocional. Você vai conhecer por que e como isso acontece. E o mais importante, estratégias simples para recuperar o equilíbrio. Porque aqui a gente mata a cobra e morre. E peraí, que é isso? Que horror! E ainda entrega a idade. Tá, vamos de novo. Você vai conhecer por que e como isso acontece. E o mais importante, estratégias simples para manter o equilíbrio. Porque aqui a gente enfrenta o caos emocional e mostra como voltar ao centro. And it's overload. And it's overload. Você já passou por momentos em que parece que as emoções tomaram o controle? E especialmente para quem tem TDAH ou outros tipos de neurodivergência, isso pode acontecer com uma frequência e intensidade que assustam. Hoje você vai conhecer por que a sobrecarga acontece e como o caos toma conta. Mas o mais importante, estratégias simples para manter o equilíbrio. Porque aqui a gente enfrenta o caos emocional e mostra como voltar ao centro com leveza. And it's overload. And it's overload. A verdade é que hoje, com o ritmo e as pressões do mundo moderno, esse estado não é exclusivo de quem tem um diagnóstico. Muita gente está emocionalmente exausta, tentando dar conta de tudo, agradar todo mundo e ainda se manter funcional. A sobrecarga emocional é como se a gente ficasse submerso. As emoções sobem, tomam conta e fica difícil filtrar o que realmente importa. Com notificações sem fim, expectativas irreais e a sensação constante de estar devendo algo, o cérebro simplesmente não aguenta mais estímulo. And it's overload. And it's overload. Por que a sobrecarga acontece? Hoje eu quero te ajudar a entender por que isso acontece. Como reconhecer quando você está nesse estado e 3 formas simples e práticas de começar a aliviar essa carga sem precisar esperar o colapso chegar. Para entender o que acontece com o nosso cérebro, a gente precisa falar das funções executivas. Executive functions em inglês. Elas são como o centro de comando responsáveis por organizar, planejar e principalmente regular as emoções. No TDAH, essa região, o lobo frontal, funciona de um jeito diferente. É como se o freio emocional tivesse menos força. Então, quando algo nos irrita, frustra ou magoa, o impulso ele vem mais cru, forte, mais rápido. O que para outra pessoa é um incômodo pequeno, para nós pode parecer um terremoto interno. O segundo ponto é a regulação emocional alterada. O cérebro com TDAH sente tudo com volume alto. Essa intensidade é linda quando traz criatividade e paixão, mas também cansa, pode ser exaustivo. E quando o sistema nervoso fica sobrecarregado por muito tempo, vem o colapso, ansiedade, irritação, cansaço mental e às vezes até tristeza profunda. E o terceiro ponto são as estratégias de enfrentamento desgastantes. A gente até lida, claro, mas olha, muitas vezes acaba recorrendo a atalhos, rolar o feed de notícias sem parar, comer sem fome e se enterrar no trabalho ou até se isolar.
Essas fugas aliviam por um instante, mas cobram caro depois. Então, não é falta de força de vontade, é um cérebro que trabalha dobrado para regular o que, em outros, é automático. Como essa sobrecarga aparece? Ok, mas como saber se você está sobrecarregado emocionalmente? Vou destacar 3 sinais claros que costumam aparecer antes do corpo gritar. Primeiro, irritabilidade e reatividade. Pequenas coisas viram grandes gatilhos. Um comentário, um som, um atraso e pronto. O corpo reage antes da razão. Às vezes com raiva, outras com choro ou simplesmente travando. Segundo, fadiga emocional e mental, aquela sensação de sem gás, mesmo sem ter feito muito. É quando o cérebro está exausto de processar emoções, decisões e estímulos. Tudo parece pesado e até as coisas boas perdem o brilho. E desconexão. Evitar contato social é o terceiro. Você começa a evitar encontros, mensagens, até pessoas queridas. Não é falta de amor, é autoproteção. O cérebro precisa de silêncio para se reorganizar. Mas às vezes esse afastamento vira solidão. The story of my life. Antes do diagnóstico, eu me lembro de sentir uma dor física por ficar o dia todo no escritório, entediada, tentando parecer normal. Desde criança, eu não me sentia parte da turma, achava que estava tudo bem ser diferente, até perceber o quanto isso doía. Quando morei no Reino Unido, senti os mesmos desafios da adolescência. A diferença é que agora havia o peso da idade e do isolamento. Mesmo tentando grupos de networking como BNI, Toastmasters ou encontros de coaching, a sensação era de exaustão emocional constante, porque tudo era novo e a cultura muito diferente. Se aqui eu já me sentia desconectada, lá muito mais. Agora, o que fazer? Como aliviar sem depender apenas de medicação? Eu reuni 3 blocos práticos de estratégias que você pode aplicar ainda hoje. Estratégias imediatas para momentos de crise. Quando sentir que vai explodir ou desabar, pare, respire. Faça o que eu chamo de 7 por 7. Inspire por 7 segundos. E expire por 7. Isso acalma o sistema nervoso e devolve um pouco do controle. Outra técnica é uma espécie de time-out emocional. Se afaste da situação, mesmo que por 5 minutos. Vá para um outro cômodo, respire, observe o que está sentindo sem reagir. Não é fugir, é criar um espaço entre o estímulo e a resposta. E se o ambiente te sobrecarrega, barulho, luz, multidão, crie um micro refúgio sensorial. Use fones, reduza estímulos, feche os olhos por um momento. Vá ao banheiro. Algumas estratégias estruturais para fortalecer a rotina emocional. Reserve momentos de check-in diários, 5 minutos para se perguntar o que estou sentindo agora. Parece pouco, mas dá consciência ao corpo e previne o acúmulo. Tenha um diário emocional, anote gatilhos e o que te ajudou em cada situação. E compartilhe essa carga.
converse com alguém de confiança, um grupo de apoio, ou até escreva aqui nos comentários. Pode aliviar mais do que você imagina. E lembre-se, dizer não também é autocuidado. Aprender a respeitar o próprio limite é o antídoto da sobrecarga emocional. E aqui vão algumas estratégias de longo prazo para manter o equilíbrio. Cuide do básico: sono, alimentação, pausas e movimento. O cérebro precisa dessas âncoras para funcionar bem. Elas são o chão que sustenta toda a parte emocional. Com o tempo, vá construindo um estilo de vida que apoie o seu ritmo natural e respeite seus limites. E lembre-se, não dá para fazer tudo sozinho. Participe de comunidades que te entendam. O Bifocus nasceu exatamente para isso, para oferecer um espaço de clareza, apoio e acolhimento real. Como coach formada, que segue as melhores práticas da International Coaching Federation, a ICF, eu também posso te ajudar a criar ferramentas práticas para organizar sua rotina, ajudar seu foco e desenvolver hábitos sustentáveis, sempre com leveza e propósito. E é importante dizer que nada substitui a ajuda médica especializada. Se você vive com TDAH ou enfrenta desafios emocionais intensos, procure profissionais de saúde que conheçam o tema. Médicos, terapeutas, neurologistas, psicólogos especializados em TDAH. O acompanhamento certo faz toda a diferença. E se em algum momento você sentir que não está conseguindo lidar sozinho ou sozinha, procure ajuda imediatamente. Há pessoas e instituições preparadas para te escutar com empatia e sigilo. Detalhes na descrição. No Brasil, nós temos o CVV, Centro de Valorização da Vida. Nos Estados Unidos, 988 Suicide and Crisis Lifeline. E no Reino Unido, Samaritans. E todo país, todo local tem uma organização como essa. Você não precisa passar por isso sozinha, você não precisa passar por isso sozinho. Pedir ajuda é um ato de coragem e pode ser o primeiro passo para reconstruir o seu equilíbrio. Recapitulando, a sobrecarga emocional tem causas neurológicas, sintomas claros e caminhos reais de regulação. Você não está sozinha, você não está sozinho. Essas emoções não significam fraqueza, são sinais de um cérebro intenso, sensível e vivo. Pergunte-se, se você parasse agora, por um instante, e respirasse fundo, o que o seu corpo e o seu coração mais gostariam que você fizesse menos ou que você fizesse mais hoje? Escolha uma estratégia simples. Talvez respirar antes de reagir. Talvez escrever o que sente. Quem sabe uma caminhada deixando o smartphone de lado. Ou simplesmente reconhecer, eu estou sobrecarregado e tudo bem. Se esse vídeo te ajudou, curta, compartilhe e se inscreva no canal Bifocus. Isso ajuda a levar clareza e acolhimento para mais pessoas. E se quiser falar comigo diretamente, envie um e-mail para bifocus.channel@gmail.com. Vou adorar saber o que esse tema trouxe para você.
Me conte aqui nos comentários, você já viveu uma sobrecarga emocional intensa? O que te ajudou a atravessar esse momento? No próximo episódio do Be Focus Deep Dive, a gente pode mergulhar em outros temas. Deixe nos comentários se você quer algum assunto específico. Até lá, respire fundo, com gentileza. Muito obrigada, você é importante e a sua presença aqui faz diferença.